Por acaso você acha que precisa ser um gênio para passar em concursos públicos ou acha que só passa aquela pessoa que fica o dia inteiro estudando? Tem muitos mitos que estão relacionados a concursos públicos e hoje a gente vai falar aqui de 7 mitos que podem estar aí impedindo a sua aprovação em concursos públicos e a gente vai conversar mais sobre isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, que é servidor do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, a gente criou aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para poder ajudar o maior número de pessoas possíveis a alcançarem aí o sonho da aprovação em concursos públicos, especialmente concursos públicos que cobram matérias de direito, de nível médio, de técnico judiciário também aí dos tribunais federais, né? E hoje eu quero conversar aqui com você sobre 7 mitos relacionados a concursos públicos que podem estar impedindo você aí de conseguir a sua aprovação. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, você também se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo, porque o seu comentário ajuda bastante a gente a divulgar os vídeos e fazer com que eles cheguem aí a outros concurseiros que talvez estejam precisando aí ouvir as coisas que a gente conversa por aqui, beleza? Então, já vou pedir essa sua ajuda aí. Então, vamos conversar aqui sobre esses mitos que atrapalham bastante a gente. Muitos desses mitos, às vezes, impedem as pessoas de, às vezes, começar a estudar mesmo. O primeiro desses mitos que a gente vai conversar aqui é que só passa em concurso público quem estuda o dia inteiro. Aquela pessoa que tem 12 horas por dia para estudar, 8 horas por dia para estudar. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim, né? O famoso mito das 12 horas líquidas aí, de forma ininterrupta. Quem nunca ouviu esse negócio? Especialmente quando tem comentários aí, ou então em fóruns, né? Hoje em dia tu não tem tanto fórum mais, assim, mas tu vê em comentários de postagem, tá? Aquela galera falando que estudou 12 horas por dia, tu vê muito disso quando acaba de passar uma prova. Quando acaba de passar uma prova, você tem muito daqueles trolls que ficam falando que a prova foi muito fácil, que gabaritou, aquela pessoa que às vezes nem sequer foi fazer a prova, mas está lá fazendo um monte de comentário para deixar a galera mais nervosa, né? Esse pessoal ele costuma falar que faz 12 horas líquidas, que faz 8 horas líquidas todo dia. A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é a seguinte: todo mundo que fala que é possível passar em concurso público super rápido e tal, assim, isso não é bem assim. Pode acontecer? Pode acontecer. Tem estratégias que, se você, estratégias de estudo, que a gente conversa muito aqui também, especialmente, que se você aplicar, vai tornar aí o seu caminho mais rápido? Tem. Só que não é esse o psicológico que você tem que encarar aí o concurso público, de você chegar e passar em 6 meses. Você tem que estar preparado, você tem que estar preparada para fazer um estudo de longo prazo quando você está falando de concurso público. Porque pode ser que às vezes você fique ali 1 ano, 2 anos estudando, enfim, isso é normal. A exceção é você passar super rápido. Você pode, como eu falei, aplicar algumas estratégias que tornam impossível com que isso aconteça, mas, de novo, não é a regra. Então, você sabendo que concurso público é um caminho de longo prazo, imagina só o seguinte cenário. Vamos supor que você vai passar 2 anos da sua vida estudando, 3, que seja. Vamos botar aqui 2 anos. Então, você não só vai estar estudando, você provavelmente tem seu trabalho, você tem suas contas a pagar, ou então você tem a sua faculdade para você fazer, você tem outras obrigações. E se você está estudando para concurso público, a regra é que você não nasceu em berço de ouro, que você está precisando desse dinheiro, você precisa resolver a sua vida. Você tem ali o seu medo de ser demitido, você tem o seu medo de não estar conseguindo um emprego legal, você ou está ganhando pouco, como uma coisa que eu passei aí por muitos anos, assim, que é aquela coisa de você estar ali todo dia, saindo de um lugar até um outro que é muito longe para chegar num emprego, de você estar naquele transporte público lotado, de você ficar imaginando que aquela ali vai ser a sua vida para o resto da vida. É um negócio complicado. Então, quando você está estudando para concurso, você já tem aquela pressão de você precisar resolver a sua vida. Isso já é uma coisa. Então, isso por si só já coloca muita pressão na nossa cabeça. Então, você já tem esse estresse inicial da obrigação, né, entre aspas, ali que você se coloca de passar em concurso público. E você, como eu disse, não faz só isso da sua vida. Você está trabalhando, está estudando, está fazendo outras atividades, está tendo que cuidar de filho, da casa, enfim, tem várias outras coisas para fazer. E você, além disso, vai estudar. Então, imagina só, você por 2 anos,
estudando 8 horas por dia, além de estar trabalhando e fazendo todas essas obrigações? Onde que vai entrar aí, por exemplo, o seu lazer? Onde que vai entrar aí um momento para você dar uma distraída, para você dar uma desopilada? Não tem tempo. Se você está estudando 8 horas por dia e trabalhando também, por exemplo, você mal está tendo tempo para dormir. Então, é impossível você sustentar essa rotina em um longo prazo. Lógico, vai ter gente aí que às vezes vai ter o pai, a mãe, ou o marido, a esposa e tal, para bancar os seus estudos e você conseguir se dedicar só a eles. Pode acontecer. E se você está nesse cenário, te digo assim, do fundo do coração, aproveita, aproveita. Assim, estuda, leva isso como se fosse seu trabalho. Mas a regra geral é que isso também é exceção, e até quem está nesse cenário, por algum motivo psicológico, costuma não aproveitar tanto. Você tem quem aproveite, mas também não é a regra. Então, assim, você, quando está estudando, você tem que ter essa noção de que que é um trajeto, uma trajetória de longo prazo. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar um planejamento de estudos que seja sustentável. Mais importante do que a quantidade de horas que você vai estudar é a constância nos estudos. A gente sempre fala isso por aqui. A constância nos estudos é mais importante do que a quantidade de horas que você está estudando. Então, você está estudando com constância e com estratégia, é muito melhor do que você estar estudando ali todos os dias por 8, 12 horas. Tá, se você começa, às vezes, ali naquela adrenalina e está mantendo essa quantidade de estudos aí muito exorbitante, pode ser que no início até você consiga, mas no longo prazo isso vai te cansar, isso vai te exaurir e você não vai conseguir sustentar essa rotina. Por isso que você tem que colocar uma rotina equilibrada. Mais vale, se você diz que tem uma rotina muito pesada, você está estudando ali 2 horas todo dia de uma forma equilibrada, com técnica, sabe? Nos pontos certos e tudo mais, do que você estar ali estudando 8 horas e não está tendo tempo nem de dormir direito. Por quê? Porque você não vai conseguir sustentar isso no longo prazo. A chance de você acabar desistindo no meio do caminho, ela é muito alta. Agora, se você coloca uma rotina que seja mais equilibrada dentro da sua realidade, então isso já vai fazer com que você consiga manter essa rotina no longo prazo. Se você estiver mantendo uma constância nos estudos, se você aceitou que é um caminho de longo prazo, então você já sabe que em algum momento você vai passar. Isso eu garanto para você. Se você continuar mantendo ali a constância nos estudos, você vai passar. Pode ser que às vezes dentro da sua realidade, o seu caminho demore um pouquinho mais do que de outra pessoa. Como eu disse, se você tem 2 horas só por dia para estudar e você tem do outro lado ali uma outra pessoa que tem alguém, por exemplo, que está bancando os estudos, essa pessoa consegue estudar mais horas por dia ali, mantendo uma vida equilibrada, aí não tem jeito, é óbvio que essa pessoa que só está estudando, se ela está conseguindo se dedicar ali com precisão e com constância, essa pessoa ela vai passar mais rápido do que quem tem só ali 2 horinhas por dia para estudar e outras obrigações também. Mas se essa pessoa que tem 2 horas por dia, ela continuar ali firme, aceitando ali a realidade dela, que o ritmo dela necessariamente vai ser diferente, sem estar se comparando com outra pessoa, a vez dela também vai chegar. E eu garanto, e vai valer a pena, porque ela vai conseguir ali, depois, uma vida equilibrada, ela vai conseguir um salário que é digno, um tempo ali de lazer que ela vai ter de qualidade, porque vai estar ganhando bem. Então, assim, todo esse esforço, todo esse tempo que ela vai dedicar, vai valer a pena. Isso, por experiência de causa, eu garanto para você. Então, o primeiro mito é esse, que só passa em concurso quem tem o dia todo para estudar. O Diego mesmo, na época que ele passou para a defensoria, ele estava com pouquíssimo tempo para estudar. Ele estava ali tendo que aproveitar janelas de tempo ali de estudo e ainda assim ele conseguiu. Então, é possível passar, ainda que você tenha pouco tempo para estudar, beleza? Então, esse é o primeiro mito. O segundo mito é: eu preciso fazer curso presencial para ser aprovado. Muita gente ainda pensa assim. Eu fiz curso presencial, óbvio, pelo tempo que eu já estudei aí para concurso público, só que não é necessário você fazer isso. Hoje em dia a gente tem diversas opções online aí de cursos bem legais que você consegue testar, e também você tem período de teste, tem muitas aulas gratuitas aí que esses cursos colocam aí também. Então, você se organizando direitinho, você mantendo ali, como eu disse, um cronograma que seja realista e mantendo sua constância nos estudos, você consegue estudar aí por cursos online, às vezes exclusivamente, e isso não tem problema nenhum. Hoje em dia, na verdade, está a regra, né? Você tem muita gente, às vezes, aí que tem a minha idade, ou então mais velhas, que pensam que precisa fazer o curso presencial, mas
Hoje em dia isso realmente não é necessário. Você tem muitas opções de curso online que são bem legais aí para você. E na verdade, nem de curso hoje em dia, se você quiser, você precisa, porque você pesquisando, você encontra aulas gratuitas e materiais gratuitos também de todas as matérias. Então, você garimpando, você procurando direitinho, você consegue aí também estudar até de forma gratuita, né? Então, você não precisa hoje em dia nem de dinheiro, na verdade, para conseguir estudar para concurso público. Então, esse daí é um outro mito também de que você precisaria de cursos presenciais, né, para poder passar. Então, com isso, agora a gente vai para o terceiro mito, que seria eu sou velho demais para passar em concurso, ou então tá tarde para eu estudar, enfim. Esse é outro mito também. Como eu já contei mais uma vez aqui no canal, eu, quando tomei posse no TRT, foi uma posse grande, tinha muita gente ali. Você tinha gente de todas as idades. Você teve uma diversidade muito grande na minha posse. Tinha algumas pessoas ali, eu fiquei próximo de um, mas eu acho que eram umas duas pessoas que elas tomaram posse, mas elas não iam nem ficar muito tempo trabalhando, porque elas já estavam muito próximas da que a gente chama da expulsória, né? Que é aquela idade que a pessoa chega que ela necessariamente precisa se aposentar. E você tinha outras pessoas ali, às vezes na casa dos 60, na casa dos 50, que tinham conseguido passar ali naquela prova do TRT. Então, é muito comum. E essas pessoas, tipo, vale ressaltar, algumas ali que eu conversei na época, elas tinham uma rotina que era mais pesada do que a minha. Então, a gente volta até para o primeiro mito, né, de que você precisa ter muito tempo para estudar. Essas pessoas, além de elas terem pouco tempo, elas eram mais velhas do que eu e ainda assim conseguiram passar em concurso público. Então, não tem essa de idade. O nosso cérebro, ele é muito adaptável. Então, não existe isso de eu tô velho demais para aprender alguma coisa. Então, essa neuroplasticidade do cérebro, ela permite com que você consiga aprender as matérias do concurso, não importa a idade que você tenha. E dentro do tribunal, eu vejo ali sempre pessoas, como eu disse, de todas as idades tomando posse, desde pessoas bem mais novas até mais novas, na verdade, até exceção. Eu vejo gente mais velha normalmente conseguindo passar em concurso. Então, isso de que tá tarde demais, ou de que você tá velho para passar em concurso público, é um mito. E não importa a idade que você tenha, você pode prestar o concurso que você quer, o concurso que você deseja, o concurso que você sonha para conseguir melhorar a sua vida. E você vai conseguir, desde que você mantenha a constância nos estudos. A idade, ela definitivamente não é impeditivo para você estudar, beleza? Então, vamos agora para o próximo mito, que é um mito que a gente já tratou aqui, que tem um vídeo dedicado exclusivamente a isso, até lá no início aqui do canal, que é só passe em concurso quem é gênio. E vou dizer, assim, tanto eu quanto o Diego somos a prova viva de que não precisa ser gênio para passar em concurso público. Eu, particularmente, nunca fui um gênio, acho que é até o contrário, como eu sempre falo por aqui. Eu sempre fui daquele tipo que colava bastante no ensino médio, dormia em sala de aula, eu nunca sequer aprendi muita coisa acho que eu não aprendi quase nada no colégio, a verdade é essa. Quando eu comecei a estudar para concurso público, por exemplo, foi ali que eu descobri da existência ali, dentro da gramática, da morfologia e da sintaxe. Eu não sabia que existia isso, para você ter uma noção. Eu pegava aquelas apostilas de direito para ler, por exemplo, direito administrativo e tudo, e eu não conseguia entender o que estava sendo dito ali. Eu não tinha vocabulário para isso. Era difícil para mim ali no início. Eu ficava lendo, às vezes eu pegava a apostila e tentava ler, às vezes antes de uma aula, alguma coisa assim, e eu não conseguia entender a lógica daquilo. Então tinha que esperar, às vezes, uma explicação ali do professor, e depois disso só eu, às vezes, conseguia entender o que estava escrito ali e tal. Então, além do concurso público ter sido um caminho de longo prazo para mim, eu tive que correr muito atrás aí do tempo perdido devido à falta de base que eu tinha ali em relação aos estudos. Assim, não falo isso da boca para fora, não. Eu definitivamente era abaixo da média. E como eu já falei também em outros vídeos, nem eu acreditava em mim quando eu comecei a estudar para concurso. Eu realmente comecei a estudar para concurso pensando ali em talvez dar uma sorte e passar no chute e tal. Eu fui realmente ali na base da esperança e lógica mesmo, começando a estudar para concurso. Então, eu, que era muito abaixo da média, não tinha o hábito nenhum de estudar, eu era daquele tipo que na véspera de prova, isso durante a minha vida inteira, assim, tanto
segundo grau, né, no ensino médio, quanto na faculdade. Eu pegava um dia antes, via ali mais ou menos o que o professor falou que tinha uma chance maior de cair ali na hora da prova e tal. Aí o que eu fazia? Eu tentava decorar aquilo ali e acho que eu tinha ficado bom realmente em decorar uma quantidade relativamente ali razoável de informações um dia antes. Eu fazia a prova e no dia seguinte, nem no dia seguinte, às vezes passadas algumas horas que eu tinha feito aquela prova, eu não lembrava nem mais o que eu tinha decorado. Era realmente um negócio ali com prazo de validade. Então, eu nunca consegui exercitar muito o meu cérebro até o momento que eu comecei a estudar para concurso público. Estudar para concurso público mudou a minha vida em diversas formas, inclusive acho que dentro desse contexto de estudo mesmo, porque eu ganhei, acho que bagagem cultural mesmo até, sabe? Eu não tinha o hábito de leitura antes, eu não tinha nenhum conhecimento de estudo, foi estudando para concurso público que eu comecei de fato a aprender as coisas, que eu comecei de fato a estudar. Então não importa nem a bagagem que você tem, você pode não ter, você pode ter quase, sei lá, bagagem zero, ou quase zero, que eu considero que era o meu caso. Foi como o Diego falou aqui uma vez, e isso eu acho que é muito verdade. O concurso público é como se fosse uma oportunidade de você recomeçar, uma tela em branco. Então, até pessoas que são como eu era, pessoas que não têm base nenhuma, que praticamente não aprenderam nada aí no seu colégio, nos seus estudos, elas têm uma oportunidade de começar do zero. É só você aceitar o seu ponto de partida, você às vezes saber, como foi o meu caso, que você vai precisar correr atrás, que você vai precisar correr atrás ali do tempo perdido, por exemplo, com português, eu não só tive que sentar e começar a estudar. Eu passei por parada de 5, 6 turmas ali de concurso na época, estudando português, e eu não conseguia entender. Mas por que que eu não conseguia entender? Porque essas turmas, elas não estavam ali exatamente começando do zero, né? Acho que elas sempre partiam do pressuposto de que o básico você tinha aprendido no colégio. Acontece que eu não tinha aprendido esse básico no colégio. Não porque às vezes, o colégio era fraco, mas não que não ensinasse, mas eu também não prestava atenção, sabe? Eu sempre fui meio avoado. Então, quando eu comecei ali nos cursinhos e tudo mais, eu não conseguia aprender, porque minha base estava ainda muito atrasada em relação à proposta dos cursos. Então, eu tive que fazer um curso de português fundamental, que vinha ali do zero, e eu revisava aquilo todos os dias. Então, eu demorei ali cerca de um ano, mais ou menos, para eu conseguir correr atrás do tempo perdido de português. Mas ainda assim, eu consegui. Por exemplo, redação. Eu tinha zerado a redação do Enem, por exemplo, quando eu fiz. E eu fui do zero de uma redação do Enem, depois de muito treino e vendo ali estruturas de redação e procurando, às vezes, aqueles esqueletos, né? E tudo mais, fazendo tudo. Eu fui do zero da redação do Enem até a redação ter sido um dos diferenciais que me fez ser aprovado no TRT. Então, você não precisa ser gênio, você não precisa ter uma base. Muito boa ali que você teve de colégio e tudo mais, é só você aceitar o seu ponto de partida, como eu aceitei, por exemplo, você não desanimar diante ali do seu, de onde você está começando mesmo, assim, você não desanimar diante desse cenário e você persistir. Se você persistir, você vai conseguir aí a sua aprovação. É só você, sei lá, para mim, pelo menos, isso ajudava. Eu pensei da seguinte forma: se eu desistir disso aqui, qual que vai ser o meu caminho agora? Eu tinha ali uma perspectiva de empregos e de vida e de salário que sinceramente não me agradava. Então, se eu não fizesse nada, eu ia estar ali destinado já praticamente a ter uma vida que eu não queria, era uma vida que não me agradava. Então, eu não fazer nada faria com que eu ficasse insatisfeito pelo resto da minha vida. Então, eu meio que não tinha outra escolha a não ser continuar tentando, a não ser continuar estudando. Então, mesmo que o meu caminho ele fosse ser um pouco mais demorado, como de fato foi, que alguém que tivesse uma base melhor do que a minha, ainda assim ia valer a pena. Por exemplo, eu passei por experiências que eu não teria passado se eu não tivesse passado em concursos públicos. Viajei para lugares que seriam inimagináveis para mim, de passar em concurso público. Eu consigo ter uma vida equilibrada, eu consigo levar minha mãe todos os anos para viajar, coisas que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse passado em concurso público. Então, pode ser que seu caminho seja um pouco mais demorado, se você às vezes não tem uma base, mas
vai valer a pena, como eu sempre gosto de frisar aqui, beleza? Então, esse é outro mito que só quem é gênio passa em concurso público. Você não precisa ser gênio para passar, beleza? Outro mito que é preciso decorar tudo para ser aprovado, é muita coisa para decorar. Ah, a Constituição é gigantesca, como é que eu vou decorar isso tudo? Vou te dar um spoiler aqui, você simplesmente não precisa decorar tudo para ser aprovado. Isso é definitivamente um mito. O que você precisa saber é como estudar. Você tem que aprender a estudar com técnica, você tem que aprender quais são os métodos de estudo que funcionam melhor para você, e com isso você vai conseguir compreender a matéria. Então, às vezes você está ali, você entendeu a lógica por trás da coisa, então você não vai precisar decorar, porque você entendeu. Então, quando você chegar ali, às vezes, nas questões e tudo mais, ainda que seja, às vezes, alguma coisa de letra de lei, por você ter entendido a lógica por trás da matéria, por você ter conseguido entender aquilo ali, você vai conseguir responder as questões de concurso sem precisar decorar aquilo tudo. Então, isso de que você precisa decorar tudo e tudo mais para conseguir ser aprovado é um mito. Lógico, aí você vai ter algumas coisas ali no meio das matérias que, às vezes, você vai precisar decorar mesmo, como, por exemplo, prazos, às vezes algumas competências, algumas coisas ali de regimentos internos. Tem alguma coisinha ou outra ali que, às vezes, precisa de uma decoreba mesmo, que não é questão de entendimento? Até tem. Mas, assim, para isso você tem alguns macetinhos, como às vezes você usar uns mnemônicos, tem coisa que, às vezes, de tanto você ficar fazendo questão, entra por osmose. Como eu disse, é exceção as coisas que você precisa estudar. E tem uns hackzinhos, tem alguns macetes, por exemplo, é, Organização do Estado de Direito Constitucional. Você tem ali os artigos 21 a 24 e tal para decorar. O que eu fazia, por exemplo? Você tem um macete que você usa ali para poder, às vezes, memorizar um pouquinho melhor essas competências ali de organização do Estado. E todos os dias, quando eu tinha um trajeto que eu fazia de ônibus, que todo dia ali eu tinha um ônibus que eu pegava que eu ficava um pouquinho menos tempo nele. Era difícil ali de eu estudar grandes coisas. Então, eram uns 10 minutinhos só que eu ficava dentro desse ônibus. E eu não tinha também ali, era no ônibus, o ônibus normalmente ficava um pouco lotado e tal, não tinha muito tempo, assim, nem conforto para ficar estudando. Mas todo dia, quando eu pegava aquele ônibus, eu lia aquelas competências ali, salvo engano, nos artigos 23 e 24. Então, todo dia eu lia ali aquelas competências. Eu não decorava, eu só lia. Basicamente, eu lia. Aí, o que acontecia? Quando eu chegava numa questão de prova e eu bati o olho ali e, assim, eu tinha que saber qual que era a competência, eu simplesmente sabia, porque eu já estava tão habituado a ficar lendo aqueles artigos que quando eu bati o olho, eu sabia que tinha uma coisa errada, eu sabia que tinha alguma coisa ali que estava faltando e tudo mais. Então, nesse caso, apesar de eu não ter decorado, ainda assim eu sabia. Então, você tem vários macetinhos, por exemplo, para decorar, às vezes, as competências ali do STF e do STJ, você tem várias coisinhas ali que misturam um decoreba também com o entendimento anterior que você tem. Como eu falei, mnemônicos que às vezes vão te ajudar, associações que você vai fazendo. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, quanto mais você estuda, mais fácil vai ficando de você aprender. Então, quanto mais associações de matérias umas com as outras você vai fazendo, mais fácil também vai ficando de você conseguir fazer associações, mais macetinhos na sua cabeça você meio que vai criando e tal. Então, até essa parte que às vezes pode ser um pouquinho mais decoreba, você vai encontrando ali os seus macetinhos. O importante é você encontrar realmente métodos e técnicas de estudo que funcionem para você, técnicas e métodos de estudo que sejam adaptáveis. Então, sempre que você vir por aí, às vezes, alguma coisa que coloque uma regra muito absoluta e tal, dá uma desconfiada. Então, é isso, você não vai precisar decorar tudo. A exceção vai ser ter matérias ou ter coisas ali que você precisa decorar. A regra é, você vai precisar entender. E até o que você precisa decorar, você vai ter ali macetinhos, técnicas de estudo, técnicas de memorização que vão te ajudar com isso. E, como eu disse, quanto mais você estuda, mais você mesmo também vai, às vezes, conseguindo criar seus próprios métodos, seus próprios macetinhos aí para você conseguir memorizar tudo isso, beleza? Então, esse também é um outro mito, especialmente nesses concursos que cobram direitos, que você precisa decorar tudo para ser aprovado. Você não precisa decorar, você só precisa entender, beleza? Então, o próximo mito, até falando disso em relação a direito, é que só passa em concurso quem tem formação em direito. Esse é outro mito muito comum também, porque às vezes tu pensa assim, poxa,
nunca estudei direito na vida, isso deve ser difícil, aquele linguajar que é complicado, não tenho essa formação, então esse negócio não é para mim. Eu mesmo, quando eu fui fazer meu primeiro cursinho, eu já estava no ônibus, arrependido de ter feito a inscrição e pensando em desistir, pensando assim, pô, direito, chato pra caramba, eu não tenho a menor ideia de como é que funciona esse negócio e tal, deve ser difícil, isso não é para mim. Eu, sinceramente, já estava pensando em ir até a secretaria do curso ali no final da aula e tal, para poder pedir meu dinheiro de volta depois, ainda bem que eu não fiz isso. Agora, uma coisa que é contra-intuitivo é a seguinte: na verdade, quem não tem formação em direito, eu considero até que tem uma vantagem em relação a quem tem formação em direito. Por quê? A cobrança ali de direito nas provas de concurso público não é, definitivamente não é, a mesma coisa que você vê dentro da realidade ali do dia a dia do direito. Então você tem aquela cobrança teórica e o que acontece na prática. Então, quem é formado em direito está muito acostumado com o que acontece na prática. A pessoa ela vai muito além, ela viaja muito, ela faz muita, a cabeça dela vai muito longe e ela acaba errando as questões de prova. Desculpa. Então, o que que acontece? Quem não é formado em direito vai pegar ali aquele estudo bruto que precisa para conseguir passar em concurso público, porque a cobrança de concurso público é uma cobrança específica diferente do que acontece na prática. Então, quem nunca viu direito na vida vai ter ali aquele início de estudo, aquela base já formada, preparada exclusivamente para você ir lá e marcar a questão correta na hora da prova. Então, na verdade, você tem uma vantagem em nunca ter visto direito antes. Por exemplo, eu mesmo, quando comecei a estudar, eu não era formado em direito. O Diego não era formado em direito. As outras pessoas ali do nosso grupo só tinham ensino médio, elas não tinham nem outra formação superior, nem nada, e todo mundo conseguiu passar nesses concursos públicos ali de nível médio que cobram esses conhecimentos de direito. Então, na verdade, sinceramente, eu considero até uma vantagem você não ser formado em direito para você prestar esses concursos, porque você já vai aprender do jeito certo, do jeito macetado ali, entre aspas, né? Para você passar nesses concursos desde o início, ali sem os vícios de quem já é formado em direito, e vícios que acabam fazendo essas pessoas errarem as questões de prova. Então, você não ter formação em direito, na verdade, é uma vantagem para você, beleza? Então, esse é um outro mito muito comum. E o próximo mito aí seria que seria impossível você conciliar trabalho, família e estudo para concurso. Esse é outro mito muito comum. É sim possível você conciliar tudo isso. Como eu disse, na minha posse, tinha gente ali de todo tipo e a maioria das pessoas eram casadas, com filhos e trabalhando. A maioria das pessoas estavam nessa situação. E ainda assim elas conseguiram passar. Qual que é o macete aqui? O macete é você fazer um cronograma de estudos que seja bem estruturado, um cronograma de estudos que você analise ali todo o cenário que você tem ali na sua volta, quais são os horários que você tem vagos, para você conseguir organizar tudo direitinho e você saber ali o horário que você vai estudar uma teoria, o horário que você vai fazer a sua revisão, o horário que você vai fazer questões e você manter a constância nos estudos. Você tem que fazer um cronograma ali de estudos que é equilibrado, um cronograma de estudos que está de acordo com a sua realidade e você manter aquela constância. A constância nos estudos aqui vai ser a chave junto com um cronograma de estudos que seja equilibrado e você vai ter que seguir aquilo ali religiosamente. Você formar esse hábito de estudos vai ser o que vai fazer com que você consiga ser aprovado em concurso. Mas para você conseguir manter esse hábito, você precisa realmente fazer um cronograma de estudos ali que seja realista, que esteja de acordo com o seu momento de vida, com as suas obrigações, com realmente o tempo ali que você vai colocar para sua família, o tempo que você vai colocar para o seu trabalho, o tempo que você vai colocar ali para o lazer, enfim, você vai ter que estruturar tudo isso e seguir religiosamente aquele cronograma que você determinou para você. Se você estiver seguindo religiosamente aquele cronograma que você determinou para você, e esse cronograma ali, se ele tiver realista, se ele tiver de fato de acordo com a sua realidade, você vai conseguir seguir aquilo ali todos os dias, com constância, e você seguindo aquilo ali todos os dias com constância, o estudo, ele vai se tornar um hábito para você. Uma vez que ele se torne um hábito, pode apostar, tudo vai rodar ali de forma tranquila para você. Você, com o passar do tempo, vai ter cada vez menos dificuldade para estudar, e se você
continuar de fato mantendo a sua constância. A aprovação ela só vem independente de você ter que conciliar aí trabalho, família, emprego, sei lá, faculdade. Acho que eu falei trabalho, emprego, enfim. Você consegue conciliar tudo isso. E você tem que ser criativo também. Por exemplo, você trabalha, já você fica muito tempo no trânsito, o que que você faz? Você tenta ali colocar as coisas no seu celular para você, às vezes, conseguir estudar no meio do caminho. É outro macetinho que a gente já falou aqui no canal também. Por exemplo, você dorme mais cedo para você acordar mais cedo e você, às vezes, já fazer ou todo o seu projeto de estudos ali antes de sair para o trabalho, ou então parte dos seus estudos. Então, imagina o seguinte, você acorda às vezes ali umas 5 horas da manhã, lógico, você vai dormir cedo, aí você acorda 5 horas, toma um café, faz 1 hora ali de estudos, 2 horas que seja, antes de sair para trabalhar. Nesse caso, provavelmente as pessoas ainda estão dormindo, então você já vai ter aquele silêncio ali para você poder estudar, você já está tranquilo ainda, está com a mente ali relativamente relaxada ainda, você acabou de acordar, então com isso você ou já cumpre o seu cronograma ou parte dele, então você já vai conseguir ter uma tranquilidade maior ali em relação ao resto do seu dia, porque você já cumpriu parte do seu cronograma ou todo, né? O seu cronograma, dependendo do tempo que você às vezes conseguir aí antes de sair do trabalho. Isso evita até margem para imprevistos também. Então, assim, quando você tem muita coisa para conciliar, você, além de toda essa organização, né, que eu falei, de você ter um cronograma bem estruturado e tudo mais, você também precisa ser criativo e ser adaptável. Então, você precisa realmente olhar aquele cenário e conseguir pensar ali, tá, como que eu posso me adaptar a essa situação e continuar mantendo a constância nos estudos. Então, você conseguindo fazer isso, não importa se você trabalha, se você tem que conciliar a família, enfim, você vai conseguir passar e você conseguindo passar, inclusive, você vai ter uma vida melhor ali. Aí você vai ter condições de dar uma vida melhor para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa e ter um tempo de qualidade melhor ali com todas essas pessoas que você ama, beleza? Então, assim, esses são alguns dos mitos aí que normalmente às vezes até impedem as pessoas de começarem a estudar, porque às vezes o pessoal pensa, por que que eu vou começar se eu vou ter que passar por isso? Isso aqui já vai me atrapalhar, isso aqui já vai tornar impossível eu conseguir passar mesmo. Então são mitos. Se você em algum momento pensou que, sei lá, poderia desistir de estudar, ou então às vezes nem começar por conta de alguma dessas coisas que a gente conversou aqui nesse vídeo, pode estudar que é possível para você, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir novamente para você deixar o seu curtir aqui embaixo, deixar o seu comentário para dizer até aqui se algum desses mitos aqui já te atrapalhou, se você já pensou em desistir por conta de alguma dessas coisas, ou então se isso já, às vezes, até te impediu de iniciar os seus estudos, enfim, deixa aqui nos comentários o que que você achou e quais são as suas opiniões aí, beleza? Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode acabar ajudando, beleza? Então, muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.